do ministério cristão. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 15, já foi lido, mas vamos ler uma vez mais. E se você puder manter a sua Bíblia aberta após a leitura, para que nós possamos acompanhar o raciocínio da mensagem, passando por alguns versículos que antecedem o qual vamos estar lendo. Capítulo 12, versículo 15, escrito está: e de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Meus amados, essa epístola aqui de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, ele vai escrever baseado-se no relatório que Tito leva a respeito da realidade que estava vivendo esta igreja. Paulo, em todas as epístolas, da primeira quanto a segunda, ele, como um pai, como um zelador, como uma pessoa que tem zelo pela obra, pelo aquilo que Deus o chamou, que foi constituir igrejas, o seu ministério apostólico foi marcado não só por doutrinar as igrejas, mas doutrinar a igreja a qual Deus usou para que pudesse ser constituída, expandida. E Paulo ele tem uma preocupação muito peculiar, muito particular com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto chega a ser chamada de uma igreja menina, e no pior sentido da palavra, porque a palavra menino, nas expressões bíblicas, ela não tem as mesmas conotações. Por exemplo, quando ele fala menino em Coríntios, ele está chamando a igreja de imatura, que era reportada pelos seus hábitos carnais de viver. Paulo fala assim: eu queria muito vos falar como adulto, queria muito vos falar como espirituais, mas sois meninos carnais. E como que era refletido? Olha bem, uma igreja, no modo de hoje, totalmente pentecostal. Uma igreja, o próprio apóstolo Paulo fala que não falta dom nenhum, tinha todos os dons, mas a falta de maturidade, a falta de espiritualidade grava isso, porque uma espiritualidade é medida pela maturidade, não pelo barulho que a pessoa proporciona. Então a igreja de Corinto tinha muito barulho, mas ela, falta de espiritualidade e maturidade, levava a ter práticas imorais, carnais, tanto entre ela, no caso, dissensões, pessoas tendo preferência de líderes, um queria Apolo, outro queria Pedro, outro queria próprio Paulo, e outros não queriam nenhum líder, era independente, né? Não, o negócio é só com Jesus mesmo, e assim por aí. Era o perfil dessa igreja de hoje em 1 Coríntios. Quando chega em 2 Coríntios, Paulo, antes da sua terceira viagem missionária, ele então recebe um relatório de Tito, como estava a igreja. E nesse período, Timóteo ainda estava com Paulo. Até que ele abre a epístola, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e Timóteo. Então ele coloca que ambos estavam juntos, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, não tem como querer fazer algo sozinho. Na vida, na verdade, nada se faz sozinho. Então Paulo ele escreve essa epístola e ela é dividida em partes, mas as duas últimas partes chamam muito a nossa atenção. No capítulo 8 e no capítulo 9, ainda que vai mudar de uma forma radical do 10 ao 13, vai reportar o que ele está tratando no 8 e no 9, que é sobre a oferta, a contribuição voluntária para atender a igreja que estava na Judéia, que estava em Jerusalém, as igrejas mais carentes. Então Paulo ele vai tratar no capítulo 8 e 9 sobre a questão das ofertas, mas no capítulo 10 ele faz uma forma escrita, uma apresentação muito interessante. Olhando aos olhos nus, podemos identificar aqui uma complexidade muito grande. Parece que é uma contradição, porque a hora ele fala não se gloriar e depois ele se gloria. E aí, se você olhar sem examinar o pano de fundo, o que de fato
porque aquela palavra está lá, podemos falar, Paulo está aqui com complexo, ou ele está meio bipolar, mas não é a realidade. Paulo aqui do capítulo 10 ao capítulo 13, é uma das partes mais retórica, teologicamente poderosa. Por que razão? Porque dentro do conceito paulino, o capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo vai usar dentro da sua retórica um pouco de ironia. Porque do capítulo 10 adiante, ele começa a confrontar alguns pseudos apóstolos, que ele até chama, de uma forma sarcástica, de super apóstolos, daqueles que introduziam-se no seio da igreja dizendo ser apóstolos, e eles estavam ganhando campo, na comunidade, desmerecendo o ministério do apóstolo Paulo. Então eles começam a acusar do apóstolo Paulo, e a acusação deles era da mais absurda possível. Primeiro, eles acusavam Paulo dele não ser eloquente, dele não ter uma boa apresentação, vamos chamar hoje, uma boa apresentação de palco, uma boa retórica presencial. Ele não tinha uma boa articulação, uma oratória, uma homilética apurada. Então ele está sendo acusado disso. Ele não era tão eloquente quando ele falava isso. Os apóstolos, os falsos apóstolos que ali estavam então colocando em xeque a sua autoridade apostólica. Segundo, Paulo ele não recebia, veja bem, esse problema de pastor ou pregador receber por fazer algo, isso não é conflitante com a Bíblia, não. A Bíblia é bem clara, inclusive na própria epístola, certo? Tem algumas pessoas que não têm que fazer, que é conflito. Mas dentro desse contexto propriamente dito, Paulo está trabalhando a questão seguinte: algumas pessoas vaidosas, que ele está na capital da Caia, ele está tratando algumas pessoas que eram avarentas e tentando colocar as ideias no seguinte: a oferta tem que ser voluntária, a oferta tem que ser de coração, para que ele não fosse mal interpretado. E justamente da igreja de Corinto, ele não cobrou ajuda, ele não deixou a igreja ajudar. Alguns comentaristas dizem para que eles não sentissem que estivessem fazendo algum favor para Deus. Ele não sentisse, para que a igreja sentisse isso, por causa da ideia que a igreja tinha a respeito do assunto e por causa da influência dos falsos apóstolos. E para ele não receber da igreja os falsos apóstolos, estava dizendo que as suas credenciais apostólicas eram fajutas. Isto é, ele não tinha credenciais legítimas apostólicas. Então é isso que Paulo está lidando nesse capítulo 10 até o capítulo de número 13. Agora, olhando assim, você vai falar, então Paulo está se defendendo? Veja bem, uma coisa que Paulo não está fazendo é se justificando. Ele não está justificando, mas ele está vendo uma necessidade. Por quê? Porque na perspectiva de Paulo, o problema não era o fato dele ser criticado, a questão não era ele. A questão era que a mensagem que ele pregava entrava em dúvida. A questão não era Paulo, a questão era a mensagem. Então, a partir do momento que as críticas, que as defamações ganhavam corpo naquela comunidade, a mensagem de Paulo também entrava na base de ser julgada ou de ser invalidada por aqueles que ouviam. Então, por isso que Paulo vê a necessidade de posicionar, não para justificar, mas para mudar a mentalidade daquela comunidade, para que a comunidade enxergue não apenas o apóstolo, que ele vai falar também do seu ministério, mas também, principalmente, da mensagem. Porque Paulo sempre valorizou isso, eu amo isso no ministério de Paulo. Ele sempre fala assim, é o evangelho que eu escrevo. Então ele está sempre trazendo o evangelho em Paulo, não é ele. O negócio é a mensagem que ele tem o compromisso de levar. Então essa crítica, ela desmente também uma compreensão de 3 fatores. Se você pegar Coríntios capítulo 11, versículo 4, olha que interessante. Olha o que diz aí. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não pregamos,
ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho. Então, são 3 fatores que Paulo está lidando aí de uma forma, se fosse hoje, nós poderíamos dizer apologética. Um outro Cristo, um outro Espírito e um outro Evangelho. Esses apóstolos, esses que autotitularam, que é muito diferente do dia de hoje, o pastor Júlio sempre fala, né, conversando, ele sempre conversando, ele fala assim, rapaz, é difícil achar presbítero e pastor hoje, né? Hoje você acha apóstolo, apóstola, bispa, arcanjo, serafim, né? Está difícil. Então, é interessante isso, que Paulo ele vai afrontar essa ideia de se intitular apóstolo, que não tinham credenciais, mas queriam ter. Então, para que eles fossem ouvidos, ele tinha de desconsiderar aquele que era. E a igreja de Corinto estava entrando nessa. Tanto é que, se você analisar a epístola, a igreja de Corinto estava com dificuldade de receber o apóstolo Paulo. Até quando ele anuncia a possibilidade de voltar, ali ele já vai trabalhando o psicológico, vamos assim dizer, daquela comunidade. Porque ele já estava armado como um líder. E esses 3 elementos que Paulo ele vai combater, que é o outro Cristo, o outro Espírito, o outro Evangelho, ele está patente até hoje. A gente vai continuar a mensagem, quero já dar o primeiro tópico para os irmãos, que não é muito diferente. Se você pegar hoje o período neopentecostalismo, porque assim, nós temos que identificar qual igreja que somos. Porque hoje está uma mistura de movimento e tudo é pentecostal, não é. Existe o pentecostalismo clássico e existe as ondas pentecostalistas. Então, pouco tempo atrás, nós tínhamos até 3 ondas. Hoje eu não sei, pastor Marcos, hoje que onda nós estamos. Que hoje eu acho que já passou da 7ª. Tanta coisa. Um pouquinho de catolicismo romano, um pouquinho de espiritismo. Como se não bastasse, esse pouquinho de espiritismo e catolicismo já tinha entrado na década de 90. Já começou a eclodir, rosa ungida, óleo sal grosso, óleo ungido, e levam para casa objeto, materialização da fé. Hoje, para como não se bastasse, há um movimento lá no terreiro, as pessoas têm mania de girar. Sim ou não? No meio pentecostal é rodar no manto. E eu não estou falando contra culto alegre, não. Estou falando contra a prática mesmo, disfarçada de evangelho. Porque toca, pega a bateria, faz um batucão, ninguém entende que está sendo cantado, ninguém sabe que está sendo cantado, Cristo não está sendo glorificado, mas o povo está rodando. Põe a mão para trás, se você perguntar como foi o culto, eu nem lembro, irmão, tanta bênção que foi. Eu só tenho olhado. Porque o Espírito Santo não tira a nossa consciência. Porque se ele tirar minha consciência, como pode ser com o Espírito que está agindo? Então eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter discernimento. Então Paulo ele vai combater isso, mas esse falso evangelho, olha que interessante, está até nesse livro aqui, O Milagre na Casa de Jairo, eu só trouxe 3, tá? Então depois você já pode pegar o seu, você ainda não pegou. Vejam bem, o outro evangelho, já na época dos apóstolos, Paulo combate isso aqui, combate em Gálatas, certo? E hoje, se eu for denominar o falso evangelho, todos os primórdios da igreja, nós já tínhamos o quê? Nós tínhamos o docetismo, que negava a humanidade de Cristo, nós tínhamos o bionismo, que negava a divindade de Cristo. Mas hoje não mudou. Por exemplo, hoje nós temos o famoso evangelho hedonista. O que é o evangelho hedonista? Aquele evangelho cuja cultura é a busca pelo prazer, certo? Prazer a qualquer custo. Então, pessoas que acham que Deus só quer o coração e vivem uma vida dissoluta, mas é crente, porque ele sente Deus no coração. O segundo tipo de evangelho é o evangelho burocrático. Que evangelho burocrático que é esse? É aquele que sacrifica a simplicidade da graça de Cristo, certo? E condiciona o indivíduo a campanhas, correntes e performances, cujo objetivo nunca chega no final, que é buscar uma bênção. Hoje é o culto da vitória, amanhã é o culto profético, terça-feira é o culto da prosperidade,
que quarta-feira é o culto, você eu só não sei que dia que vai ser o culto a Deus. E outra coisa, grave isso. Não estou falando contra a campanha, contra o propósito de oração. Estou falando condicionar o corpo de Cristo a esse tipo de eventualidade, como se o resultado da vitória fosse isso. E aí tem que ficar reinventando campanha em cima de campanha. O muro de Jericó, meu Deus, estão levantando de novo o muro de Jericó. Os 7 mergulhos de Naamã, nossa, vamos dar época para o povo. Então assim, vai condicionando, o povo vai acostumando. Aí você pergunta, mas antigamente era assim, ó. Você perguntar para um crente neopentecostais, por que você é crente? Eu preguei muito isso. Aí eu sou crente que Deus me deu casa, me deu carro, me deu, não tem problema nenhum. Se Ele quiser me dar graça e trocar de carro, um carro já de 2025, 2026, está ótimo. Veja bem, então não tem problema nenhum, mas só que a condição da fé do povo no neo era isso, materialização. O mais simples crente que você perguntasse, por que você é crente? Era assim na década de 70, de 80, de 90. Por que você é crente? Crente pentecostal. Por que você é crente? Com casa sem casa, com carro sem carro, com sapato de chinelo, dizia, eu sou crente porque Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo. Deixa eu ver quem está entendendo essa parte. Então o foco era diferente. Então você já ia para a igreja glorificando a Deus, cantando em muita harpa, dobrava os joelhos, já levantava, falando línguas estranhas. Isso era pentecostal, mas hoje você pergunta para a maioria dos crentes, por que eu vou na igreja? Eu vou para buscar uma bênção, eu vou para buscar um milagre, eu vou porque tem profeta, eu vou porque tem profecia, eu que não seja de Deus, mas tem, eu vou porque Deus abre porta. Ah, meu irmão, eu sei que Deus usa, Ele levanta em dons de profecia, eu sei que Deus abre porta, eu sei que Deus cura, mas isso é minha motivação maior. A nossa motivação tem que ser, eu vim para adorar o meu Deus, porque nós temos que ter um foco, um objetivo real, porque eu venho aqui, porque estamos aqui. E você tem um evangelho chamado também o Pague Leve. Hoje, irmãos, eu ouvi, tem um programa, eu não sei, não vou indicar qual programa que é para não enlouquecer você. Como é Semana Santa para os católicos, mas alguns evangélicos aproveitam também para fazer uma liturgia e não conhecem nada da liturgia católica. Aí o cara achou, veja isso, pastor Custódio. O cara falou assim: você já viu a entrada triunfal de Jesus? Se repararam no corredor, o evangelho é Pague Leve. Aí ele pregando na rádio. Aí eu não aguento, aí eu tiro. Porque alguém. E ele pregando, ele dizia assim: ó, tinha um jumento e um jumentinho. Significa dízimo e oferta. É sério. Então o dia todo pregando isso. Na hora que eu estava vindo para cá, eu liguei o carro, ele continuou falando sobre isso. O dízimo e oferta. E quando ele joga as vestes em cima, significa o sacrifício a mais. Isso para quê? Para arrecadar. Esse é o verdadeiro ladrão de João capítulo 10. O ladrão vem não somente roubar, matar e destruir, é o falso pastor mercenário. Então, o evangelho pague e leve é mais ou menos uma indulgência. É condicionar, olha bem, é condicionar a minha bênção, a sua bênção, as nossas bênçãos, na qualidade da oferta. É condicionar, então, na medida que você oferta, Deus te abençoa. Quando se Deus pode te abençoar, depende da tua oferta. O sentimento de gratidão da oferta acabou. Agora o negócio é, eu vou pagar, eu vou entrar no comércio espiritual, vou fazer um voto. Me lembro na cidade onde fui criado, tinha um voto que uma certa denominação fez, dos salmos. Na medida dos salmos cair para você, você ia ofertar. Mas o salmo começa em qual número? Vai até qual? 100. Mas nessa campanha não, nessa campanha o salmo começou nos 70. Então, na medida que é para você oferta, naquele valor, 70 reais. E assim vai. Falei, nossa, então eu não vou nem participar, eu queria, vai cair isso para mim, salmo 5. Mas isso é sério, porque está condicionando, e muitas vezes, por falta de instrução, vou falar bem claro aqui, por falta de instrução sobre dízimo e oferta, tem muitos trechos no nosso meio que também condiciona a sua bênção no valor do seu dízimo.
Aí lê Malaquias 3,10. Para eu fico, irmão, se tem uma coisa que me deixa eu perdoado, é quando eu começo a imaginar que alguns pregadores, líderes, acham que Malaquias só existe capítulo 3 e versículo 10. Não existe outro versículo. Trazei todos os dias para a casa do tesouro. Ele vai dizer, e fazer prova de mim. Está vendo, pastor? Eu posso fazer prova. Querido, tem um contexto. Porque o povo estava em desobediência. Deus tinha cerrado o céu. Então Deus chamou deles ao arrependimento. Já começa com o altar. O repetir começa com o altar. Já começa com o altar, porque até a oferta que eles estavam levando era uma oferta que Deus não podia receber. Por que não recebia? Era uma oferta falha. Então, permite-me dizer, você pode até ser fiel no número de dízimos, que é a parte mais pobre, a parte mais miserável. Olha bem, entenda isso, não me interprete mal. De oferta de um crente ao dízimo. Por quê? Porque é mais fácil. É 10%. Agora, quando eu falo da minha totalidade, que horas que começa o culto domingo? Que horas que eu chego? Quantos cultos tem na semana? Quantos cultos eu venho? Pegou ou não? Quantas horas eu tenho no dia? Quanto tempo eu dedico a Deus? Está entendendo? O dinheiro é a parte mais pobre da oferta. Deus está falando em Malaquias justamente isso. Você pega os melhores, e o pior para mim, tem gente que o pior do tempo é para Deus. Se sobrar tempo, oferta para Deus. Se sobrar tempo, faz para Deus. Se eu não vou viajar, eu vou no evangelismo no fim de semana para Deus. Se eu não estiver muito cansado, eu vou fazer para Deus. É o pior que estamos ofertando. E Malaquias está chamando ele, ó, fazer prova de mim. Por quê? Primeiro conserta a forma de culto, de apresentar no altar, traga o seu dízimo, traga sem defeito. Aí vocês vão ver que eu vou fazer na sua. Por isso que não podemos condicionar a minha bênção no tamanho da minha oferta. Até porque os valores da oferta não é medido da forma que Deus não mede a forma que eu posso pedir. Por exemplo, comparando aqui, olha assim, olha, se Deus for julgar a melhor oferta pela quantidade, a senhora ganha, porque a senhora tem a cara da riqueza, a cara da prosperidade. A riqueza, a senhora tem muito. Então é óbvio que o seu dízimo é maior do que o da maioria daqui. Está certo? Agora, qual Deus mede? Não é pelo número, pelo tamanho, mas pela qualidade. Por exemplo, se eu sou fiel naquilo que o pastor falou da obra, e eu faço com alegria, se eu sou fiel e oferto com gratidão, não tem barganha. Então não importa, porque você é fiel naquilo que você tem. Naquilo que você tem, Deus está aprovando e está sendo glorificado pelas nossas ações. Agora observa. Então Paulo vai lidar com o falso evangelho, mas também. E o evangelho show? Nem precisa de muita coisa. Hoje é estrelas do púlpito. Hoje são astros, mega igrejas. Hoje não é púlpito, é palanque. Hoje não é louvor, é apresentação. É os bezerros de ouro nos altares evangélicos. Ou sim, o evangelho pragmático. Acho que o que é o evangelho pragmático? Aquela lei comercial, lei que implode nos Estados Unidos, aquilo que dá certo, é o certo. E nós adotamos esse modelo. Quando que nós também adotamos esse modelo? Quando nós abrimos mão do que é consubstancial, o que é para ser a longo prazo, formação, estruturação, e investimos apenas aquilo que é imediatismo, para que dê certo. Vamos fazer a igreja crescer. Por exemplo, o que o pastor Custódio, nós que acompanhamos ao longo Deus, quando nós nos conhecemos, caminhando junto, ter aprendido muito dele. O que eu vejo de diferencial, sem querer jogar confete ou querer não é, que vocês também são testemunha. Para encher a igreja, eu poderia fazer muitas coisas, mas ele preferiu investir em quê? Na escola bíblica dominical, no curso teológico, escola bíblica para obreiros, no departamento da igreja, porque você vai crescer com substância, não com mediatividade.
vai subir, vai elevar rápido, mas vai diminuir rápido. Não vai dar o quê? Substância. A igreja de Corinto estava precisando disso, porque eles estavam sendo, lembra que Paulo faz analogia do fermento, que leveda toda a massa. Então entenda, esse evangelho, fala o evangelho do fingimento. Eu finjo que sou pastor, você finge que é ovelha. Eu finjo que prego, você finge que crê. Temos muito isso. Então temos que combater esses evangelhos. Aí eu poderia falar de um evangelho misto hoje. Então Paulo ele tem que lidar e vai lidar com isso. E quando chega mais para frente, Paulo ele começa a trabalhar sobre as credenciais. E é tão interessante, meus queridos, que observam aqui, no capítulo de número 12, Paulo vai dizer assim, ó: mas o que faço, ou farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha o que ele está combatendo. E hoje é complicado você combater isso. Eu tenho colegas que têm práticas nas suas denominações que eu não aprovo. E quem me acompanha sabe disso. Eu não aprovo, não adianta, eu não aprovo. E pode ser meu pai. Se ele me perguntar, está certo, eu abro a Bíblia. Se ele tiver certo a Bíblia e estiver errado, tudo bem, mas isso dificilmente é impossível acontecer. Pode ser a minha mãe. E um colega resolveu vestir uma fantasia de judeu. Pegaram o talit, aquele plano, agora eu vi no vídeo, a maioria das igrejas já estão usando. E aí ele postou. Não, ele postou não, eu postei, de verdade, né, na escola bíblica dominical, não sabia que eles estavam, a priori, e coloquei: a não ser que você seja judeu, usar esse tecido não passa de uma fantasia. E aí a esposa dele, já fui pastor deles, mas eles não aprenderam nada comigo, nada disso, pelo menos. Aí ele começou, eles entraram e começaram a comentar, eu só observo. E aí discute no comentário, eu só observando. Não vou entrar na conversa, eu já postei, não tem mais o que falar. Aí eu encontrei com eles. Vocês sabem que eu moro na Águas Claras. Aí encontrei com eles. Falei: irmão, vocês arrumaram lá no comentário, a discussão foi aquela. Ah, o senhor não viu o status, fulano usa. Eu falei: não, eu não vi. Se eu tivesse visto, eu usava ele como exemplo. Um mau exemplo. Sabe por quê? Porque vocês não sabem que vocês são modismo. A igreja brasileira hoje ela é cheia de modismo. Títulos ministeriais hoje virou moda. Por isso que se ordena pessoas aí sem qualquer critério bíblico. Pessoas vêm para a igreja hoje, amanhã você vai encontrar com ele, se ele der uma saudação, ele já é missionário, já é apóstolo, já é bispo. A pessoa nem sabe o que significa isso. A pessoa nem sabe o que é ministério. E a culpa é de quem? É minha. Às vezes nós abrimos mão de instruir. Lógico que no meio do caminho tem aqueles que não vão querer ser instruídos. Paciência. Mas isso não me faz ser negligente com a parte de instrução. Os dons espirituais. Paulo está sendo acusado aqui porque ele não era eloquente. Porque o seu apostolado está sendo pondo em xeque e eles estão autovalorizando revelações, performances, os preseutos aqui, os que se titularam apóstolos. Então Paulo ele vai agora, de uma forma paradoxal, se orgulhar. Vou repetir, de uma forma paradoxal, até também de uma forma retórica. Ele vai agora se orgulhar, mas ele vai deixar de uma forma bem moderada. Como assim, pastor? Ele vai mostrar que eles se orgulham por ser o que eles são, de ser o que mais do que eles são, e se orgulha totalmente em Cristo Jesus, que o capacitou. Glória a Deus. Primeira coisa que eu descobri quando eu li o tema, no versículos que sucede, isso é muito lindo. O versículo de número 11, olha que maravilha. Fui neste gloriar-vos, me constrangeste, porque eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes, que é uma ironia, viu? Acabou de ver algumas traduções aí, King James, super apóstolos. É uma ironia que Paulo está
coisas. Certo? Então ele vai continuar dizendo, visto que nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 3 coisas que temos que observar aqui. Primeiro, a igreja não estava apoiando ele. Porque enquanto os falsos estavam falando dele, a igreja estava concordando. Um dia um obreiro chegou em mim e falou assim, pastor, ele disse que ia pregar em determinado lugar, passou uma semana, eu vi ele, aí você foi pregar em determinado lugar. Só que o obreiro já estava dando, não só tinha revelação não, depois não precisa de revelação. João 5, Jesus sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Por que Jesus sabia? Foi revelação? Não foi. Todo ano Jesus subia para Jerusalém para festa. E todo ano aquele cara era colocado ali. Sabe que revelação? Tem coisa que precisa de revelação, irmãos. Tem coisa que está nítido. Na forma de falar, na forma de... Aí, esse obreiro estava dando um pouquinho de trabalho. E eu tentando salvá-lo, porque o papel do pastor sempre é esse. Você não vai tratar as pessoas como as pessoas te tratam, no sentido negativo. O papel do pastor não é esse. Por isso que o obreiro ele tem que ser maduro. O líder de departamento tem que ter maturidade. Às vezes eu fico vendo pessoas, vou separar alguém para ser líder, tá? Qual o perfume que você espera dele? Senta com ele, vou separar alguém para o presbitério, eu sento com ele. Meu irmão, me explica para você o que é ser presbítero. Aí ele vai falar. Então, a primeira questão aqui é que a igreja não apoiava o apóstolo. A igreja deveria defendê-lo, mas não defendia. Então, por isso é a necessidade. Porque às vezes acontece isso com o líder, dele ser abandonado pelos seus liderados. E digo, você só é traído por aqueles que você convive. E você só é decepcionado por aquele que você é íntimo. Então o líder tem que entender isso. Mas ninguém gosta de mim, gosta sim. É que tem umas pessoas que você não esperava um tratamento negativo. Mas não significa que essa pessoa representa a totalidade. Tem que ter maturidade. Porque se não se desgasta tanto, chega na igreja, na congregação, ou na frente do departamento, descarrega em cima do povo. E Paulo, em momento nenhum, afrontou a igreja. Momento nenhum. Mesmo a igreja abandonando, não defendendo, não louvando, diante dos falsos apóstolos, Paulo manteve o foco de trazer a autenticidade do seu apostolado e mostrando que a sua credencial não era fama, não era eloquência. Até porque, quando falaram que ele não era eloquente, ele não se preocupou com isso. Ele entendeu: eu não tenho uma dicção boa, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho uma boa apresentação de palco, mas eu tenho o poder de Deus na vida. Porque eu posso não falar bem, eu posso não comunicar bem, mas se eu tiver a unção do Espírito, é isso que Paulo está falando, é porque foi Deus que me chamou, é Deus que me capacita, e no dia de hoje está diferente, é Deus que me chamou, é Deus que nos chamou, e é Deus que nos capacita. Então Paulo não tem problema com essa crítica, porque tem gente que tem. Pastor, se o senhor chegasse a 2 obreiros, e o senhor elogiar um pelo trabalho feito, e o outro faz outro trabalho semelhante, não elogia ele, fica com dor. Com dor de cotovelo. O pastor não olha o trabalho que eu faço. O pastor tem preferência. Não, o obreiro tem que ter maturidade. Então, Paulo ele está tratando, primeira questão, ele foi abandonado. Segunda questão, que ele vai abordar aqui. A segunda questão que ele vai abordar, ele diz assim, nada foi inferior. Eu gosto muito dessa expressão. Ele está comparando com os falsos, porque os falsos diziam que fazia. Nada foi inferior. Aí, porém, ele vai terminar dizendo, sabendo, ainda que nada sou. Está vendo? Olha o paradoxo. Quer dizer, eu não fui inferior. Se olhar os olhos, não parece que está se agradecendo? Vai no inferno, sabendo que nada sou. Porque ele está usando da insensatez, que ele usa no capítulo 11. Quer dizer, se ele for insensato, vocês recebem como insensato também. Ele está usando esse termo, essa forma. E aí ele vai dizer, olha, sobre esses, eu nada sou inferior.
O que eles são, pode ver nos versículos anteriores, eles são judeus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são ministros, falam fora de mim. Eu sou muito mais. E aqui que é a mensagem, vamos começar a pregar agora. Porque aqui eu amo, irmão, esse paradoxo, porque hoje muitos olham o ministério como uma plataforma de sucesso. Tem muitas pessoas que mede a honra, mede a grandeza do ministério pelo número de agenda que tem, pelo número de igrejas que prega, pelo número de membros que tem na sua congregação, pelo número de pessoas que tem no seu departamento. Eles medem por essas questões, ainda que isso também seja importante, é resultado da essência, mas Paulo vai falar assim: a minha credencial é muito diferente. Sabe por quê? Primeiro, quando eu cheguei a ouvir o pastor Gustavo falando algo semelhante: ministério não é para serviço, ministério é serviço. Vou repetir: ministério não é para servir, para serviço. Põe uma melancia na cabeça, vem pro templo. Para serviço, faz que nem os engraçadinhos, coloca uma gravatinha, cor de abóbora, um terno vermelho, um sapato de 5 cores, vai serviço. Ministério, meu querido, e o culto não é uma plataforma de sucesso, mas é um ambiente de serviço, somente para aqueles que querem de fato trabalhar na obra do Senhor. Porque tem gente que quer a glória do ministério. No aniversário do pastor, que tem de pessoa que deseja ser pastor, não está de brincadeira, irmão. Tem pessoa que vê um pregador pregando, às vezes com um público de 500, 600 ou muito mais pessoas. Ele fala: eu quero ser pregador. Tá, você está vendo a manifestação do ministério, mas não está vendo o processo do ministério. Tem um processo, tem uma chamada, tem um preço. Isso a fama esconde, o auditório esconde, o público esconde, mas quem tem chamada sabe do que eu estou falando aqui nessa tarde. Aí Paulo vai mostrar a credencial dele diferente dos falsos apóstolos. Aí vai dizer: olha, como meu ministério é marcado, eu sofri açoites, eu passei perigos, eu fui apedrejado. Isso aconteceu, está narrado na grande maioria em Atos dos Apóstolos, mas de uma forma biográfica, porque esses textos fazem uma biografia enorme de Paulo e do seu ministério. Então ele vai tratar isso daí. Então as minhas credenciais vai fazer o quê? Olha a marca que eu trago no corpo. Paulo, ele não era um ministério de gabinete. Paulo era um ministério fabricado em laboratório. Paulo era um ministério constituído por homem, mas um ministério constituído por Deus aos pés de Cristo. Quando ele cai por terra, ministério saudável é esse, meu irmão. Aquele que é constituído por Cristo, aqueles que nascem no pé de Cristo. O obreiro não se nasce no alto, no topo do sucesso, mas no campo da humildade, onde entendemos: se Cristo não for, eu não vou. Se Cristo não me levantar, eu não me levanto. Se Cristo não me usar, nada sou. Então Paulo fala: eu sou muito mais do que eles. Eu não sou inferior a eles, mas sabendo que nada sou. Por que nada sou? Porque aí é um paradoxo muito lindo. Porque olha que interessante. Eu amo esse texto. Quando o pastor falou que era esse texto, esse versículo, eu cheguei em casa e falei: meu Deus, está numa parte que eu amo, que é o paradoxo da vida cristã. Para mim encaminhar para o final. Olha que interessante, olha os versículos de número 10. Aí tem a ideia de espinho na carne, porque Paulo vai tratar de revelação. Paulo não abre mão da revelação. Vou repetir: a igreja pentecostal não abre mão de dons espirituais. Quem abre mão de dons espirituais pode ser um sorveteriano, um cemiteriano, mas um assembleano ainda crê na manifestação dos dons espirituais. Aqui tem um sorveteriano. Vejam bem, versículo 10. Por isso, eu amo essa frase de Paulo. Por isso, olha bem, quem eu sinto prazer. Vem cá, deixa eu acostumar ler. Sem ler o texto, você vai fazer uma enquete aqui. No que você sente prazer? Seja sincero.
O que você acha que nós falaríamos aqui? O que nós sentimos prazer? Fala aí. Muitas coisas. Seja sincero. Não, vamos ser sinceros. Vamos tirar a capa de religiosidade. Tem gente que sente prazer em comer uma lasanha. Tem gente que sente prazer, né, gastar um pouquinho. Não às vezes no shopping, mas gastar um pouquinho. Tem gente que sente prazer em quê? Em viajar. Dirigir um carro zero. Dirigir um carro zero. Imagina ele dando aula na FAESP, imagina o futuro professor como vai ser. Vai ser forte. Dirigir um carro zero, o que mais nós temos prazer? Aí vem Paulo. Porque se eu perguntar para o obreiro, qual o seu prazer? Pregar. Qual o seu prazer? Rapaz, cantar. Tá bom, mas aí Paulo vai continuar, ó. Porque sinto prazer nas injúrias. Não só isso, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, não é por qualquer coisa, não, por amor a Cristo. Ele sabia porque estava ali, tinha injúria, tinha perseguição, mas ele não vai entregar o ministério, não vai entregar o cargo, não vai entregar a credencial. Eu vou ter que falar, pega aí, nós estamos vendo uma geração de mimimi, irmãos. Coloca o camarada para liderar o departamento, coloca alguém para ser regente, coloca alguém na frente da congregação, é só levantar uma lutinha ali, eu vou entregar para o pastor, esse povo é muito ruim, não é ruim não, mas é nós que não estamos preparados para o ministério. É nós que não estamos preparados. Que povo é ruim, que isso? Então não, injúria, perseguições. Lá no capítulo 11 ele fala, além de muitos perigos externos, porque tem oposições externa e interna. Ele vai falar lá, ele vai falar assim, é tremendo esse apóstolo. Perigo lá no versículo 26 do capítulo 11, entre os falsos irmãos. Entre os falsos irmãos. Irmão, sempre vai haver gente falsa. Aí tem gente, pastor, não dá não, meu piloteiro está lá comigo lá, ó, traz aqui para a sede do setor, porque lá não dá não, ele é muito falso. Aí, eu estava lembrando, pouco tempo atrás, vocês lembram? Toda semana estava noticiando, pastor fulano suicidou. Foi ou não foi? Virou nem uma epidemia, uma pandemia. Toda semana, pastor suicidando. Aí você entrava na rede social, aí parecia que a culpa é da igreja, que a igreja, sabe, a ideia da teologia do povo hoje, a ideia bíblica, a ideia, o pensamento de igreja é totalmente ao contrário da Bíblia. Aí começaram a jogar que a igreja tem responsabilidade com o cuidado emocional dos pastores. A igreja tem que cuidar do pastor, porque o pastor sofre depressão. Pastores estão suicidando. Aí Paulo não estava sendo apoiado pela igreja, tinha os falsos irmãos, passava perigo, tinha perseguição. Ele fala assim, ainda assim, eu me gastei e vou deixar ser gastado. Ele não entrou em depressão, irmão, essa doença do século já entrou dentro do ministério. Você olha para a cara do líder, você olha para a cara do obreiro, para a cara de quem já morreu, só falta deitar, mas eu estou pregando Jesus que dá vida, e vida com abundância. Ele tem que ter convicção da sua chamada. Não é a opinião de outros que vai descaracterizar a sua chamada. Por isso que o obreiro tem que ser preparado para o ministério. Jesus, quando envia os discípulos, fala, olha, eu vou preparar você, dá instruções, mas ele dá um alerta, não se iluda. Não se iluda. Por isso que o ministério não é para frouxo. Porque tem muita gente frouxa no ministério. Eu estou 25 anos pregando. Eu já ouvi de tudo, qualquer crítica que vocês pensaram. Já me mataram. Um dia eu fui pregar em Guaratiba, até o pastor Zias. Fui pregar em Guaratiba, então os irmãos vieram me abraçaram chorando.
repetir, sabe? Rapaz, eu causei saudade, né? Aí eu perguntei para o obreiro, pastor Lucilmar, o que está acontecendo? O que está assim? Então, que falaram que o senhor morreu no campo missionário. Já falaram que eu estava em pecado. Fui pregar em Campos do Jordão, passou 1 ano e meio. Nossa, estou 1 ano e meio sem pregar em Campos do Jordão. Preguei quase todas as denominações lá. Aí voltei a pregar lá, hoje conversando com o sobreiro. Então, pastor, nós até queriam te trazer, mas falaram que o senhor estava em pecado. E eu pregando em Jundiaí, aquela região de Jundiaí, Itupeva. Aí me disciplinaram, me jogaram no pecado. Aí as críticas pastorais, então nem se fala. Não, pastor é gente boa, mas é muita Bíblia. É muita Bíblia. Eu falei, nossa, eu queria ter esse muito Bíblia. Eu queria. Ah, como eu queria, Deus sabe. Porque às vezes, pastor, a gente vai no a gente vê outros camaradas pregando, não, os obreiros. Ah, meu Deus, como eu queria ter pelo menos mais um pouquinho. Pelo menos uma porcentagem desse companheiro ali. Então, queridos, vejam bem. Paulo, ele dá com as críticas, mas ele não cai em depressão. Aí tem obreiro que não entendo. Aí a igreja, nas redes sociais, invertendo os valores. E Paulo, ele passa por tudo isso, não ataca a igreja, e todos nós, irmãos, temos altos e baixos emocionalmente. Sim ou não? Sim. Eu já tive isso. Tem coisa que a gente, por mais que eu estou pregando aqui, eu só pude aprender na prática. Eu já tive setor de congregações que eu sentei assim com a minha esposa e falei, olha, acho que eu estou morrendo. Não deixava transparecer, só que teve um dia que eu estava tão cheio de questões negativas, que eu cheguei na igreja no domingo e soltei uma coisa. Aí depois eu fui embora pensando, falei, meu Deus, a igreja não merece isso. Como foi lido lá em 1 Pedro 5, a igreja não é minha, é de Deus. Então o obreiro tem que também cuidar da sua vida emocional. Ele tem que cuidar da sua saúde mental. E ele tem que ter um autoconhecimento para que ele exerça o ministério, para que ele não seja levado por circunstâncias, que a circunstância não pode definir o nosso ministério. Quando tudo está dando bem, amém. Quando está fora do nosso controle, misericórdia. Tem que tomar cuidado. O obreiro pode ser direcionado por questões circunstanciais, porque nem sempre as circunstâncias vão estar a nosso favor. Nem sempre. Você acha que Paulo queria viver isso? Ele não queria. Então ele fala assim, olha, porque tem um prazer. Meu prazer, ele fala para a igreja, para ratificar o seu apostolado, é diferente de muitos. Quando muitos têm prazer na fama, eu tenho prazer na injúria. Quando muitos têm prazer em ser aplaudido, eu tenho prazer na perseguição. Mas não é que ele era masoquista. Não. É porque ele aprendeu. Vou repetir. O fracasso só é fracasso quando não nos ensina nada. O fracasso só é fracasso quando não nos ensina nada. Porque Paulo vai aprender com todas as adversidades. O que ele vai aprender, pastor? Olha o capítulo 12, versículo 1 adiante, quando ele vai ao terceiro céu. Lógico que é uma jogada de palavras, uma questão poética e também retórica na época, então pode ser que ele está falando dele mesmo. Fala do espinho na carne, que é muito contestado, mas eu deixo isso muito claro, é o segundo texto, eu sou muito a favor da exegese bíblica, não fora dela. E ali Paulo vai trazer que aquele espinho são as N tribulações, que foi lhe dado para quê? Para que ele não se orgulhasse, não ficasse soberbo. Então Deus levou ele numa dimensão, mas mostrou a natureza dele. Então através da dificuldade ele fala, quem não enfraquece, eu também não enfraqueço. Então mesmo Deus dando essas revelações, mesmo Deus usando ele, no meio da tribulação ele se deparou com a sua limitação. Obreiros e líderes e crentes, nós não somos super-homens, nós não somos pessoas infalíveis, nós não somos pessoas invencíveis, temos limitações, e é no meio dela que Paulo aprende, porque quando estou fraco, é que estou forte.
Eu não sou carente. Calma aí, mulher samaritana. Eu não sou carente. Por quê? O obreiro, não é só obreiro, não é crente também. Os cristãos, entender isso. Jesus não mandou nós sermos amados. Tem gente que quer ser amado, por isso que falha no casamento. Que entra no casamento para ser amado. Aí ele é amado com a expectativa desesperada. Por causa do nosso egoísmo, da lacuna chamada carência. Mas quando eu entro para amar, vida cristã é ser amado, é amar. Aí Paulo vai definir: amando-vos, ainda que sendo amado Deus. Então não importa o tanto que te amo, importa a importância que você saiba para quem foi chamado. O amor cristão, ele quer mostrar: eu tenho amor cristão por vocês. Eu não quero tirar nada de vocês, mas eu quero me doar a vocês, me gastar por vocês, me investir em vocês, mas nem vocês em questões técnicas, talentosas, não, é por causa da vossa alma. Ele tinha um propósito no